principalmente nos cantos, né? Então, aqui a gente também vê uma foto, né, de um tijolo aparente, né, e a pessoa aplicando o produto. Esse é o tipo de situação de rodapés úmidos, ou seja, né, aí está a solução para resolver esse problema, né? Seria a retirada do reboco até 1,5 m de altura e fazer essa pintura com o Verdajá, aplicar 3 demãos do Verdajá, demãos cruzadas, tanto nessa recuperação de alvena do tijolo, né, quanto também na caixa d'água. Na caixa d'água também é necessário de 3 a 4 demãos, sendo elas cruzadas, né? Se você começou, o pedreiro lá começou a primeira demão na horizontal, a segunda tem que ser na vertical e assim até a última demão, certo? Tanto na caixa d'água como na questão de recuperação do reboco, né, do rodapé, tem que ser 3 demãos cruzadas, certo? Na recuperação de reboco do tijolo, não precisa a telinha de poliéster, dispensa a telinha de poliéster nessa área, certo? Então, aplicou as 3 demãos do Verdajá e você vai refazer o reboco. Aí você chapiscar, aí no chapisco já pode utilizar o bianco e o reboco você reboca com o Verdacid. Ou seja, essa umidade que está no tijolo, que vem no solo, né, começa a umedecer lá o tijolo e essa umidade passa para o reboco, ela não vai passar, porque você criou uma barreira entre o tijolo e o reboco novo que você fez, né? Então, depois é interessante aguardar uns 20 dias para se fazer uma pintura. Não é rebocar no dia e depois pintar, e aí você vai ter problema, né? O caso, né, ainda tem água nesse reboco. Se tem água nesse reboco, essa água tem que sair, né? Quando você pinta no outro dia, vai criar uma barreira para essa água sair. Essa água vai empurrar essa tinta ou essa massa. O interessante é que depois que reboca, esperar uns 20 dias, no mínimo, aí para se aplicar depois a tinta, né, o selador, a massa corrida e depois a tinta, certo? Então tem que se respeitar esse prazo também. E aqui o Verdatop, né? O Verdatop também tem as mesmas características que o Verdajá, trabalhar nos mesmos campos de aplicação. Muda também a composição química, né? O Verdatop é uma base acrílica e o Verdajá o leite, né? Muda só o leite, o cimento é o mesmo, a parte do pó é o mesmo dos dois. Mas a parte do líquido, né? O Verdajá é copolímeros vinílicos e o Verdatop é uma base acrílica, certo? Mas os dois servem para os mesmos campos de aplicação. O Verdajá é um custo mais caro, é um pouquinho mais caro, e o Verdatop é mais barato, né? Uma linha, vamos botar uma linha stand, né? E uma linha mais econômica. Então o Verdatop seria uma linha econômica e o Verdajá seria uma linha stand, né? Porque a gente também tem a linha, se fosse falando de tinta, né? Temos a linha também premium, né? Então, as mesmas características, aplicação de 2 a 4 demãos cruzadas, né, intervalo de 4 a 6 horas também. E a telinha de poliéster também nos cantos, né, no ponto de parede com parede e no encontro de parede com piso. Aí a argamassa polimérica. Esses produtos, pessoal, a base de cimento, não é indicado para trabalhar, aplicar em laje, certo? Esse Verdajá, Verdatop, o que nós vamos conhecer lá na frente, o Verdatop Flex, não é indicado para laje, certo? É a base de cimento, você aplica ele na laje, vai ficar bonitinho lá por alguns dias. A infiltração vai parar, né? Não vai ter infiltração, mas com o tempo essa película vai absorver temperatura, como é a base de cimento, e vai começar a ressecar. Então ressecou, né? Deixou de ser flexível para ser rígido, em cima de uma laje, uma área que trabalha, você vai perder a impermeabilização, vai aparecer várias fissuras e ali vai ser ponto de infiltração, certo? Então aqui algumas fotos, né? Da aplicação de um reservatório, de uma piscina aterrada, né? Aqui se utilizou, nessa piscina aqui, o Verdatop Flex, que é esse produto aqui, né? O nome já diferencia do outro, né? Verdatop Flex. Esse é para reservatório, né? Piscinas, caixa d'água elevadas, né? Costumamos dizer que esse produto aqui aguenta desaforo, né? Quando tiver movimentação, ele aguenta a movimentação sem problema nenhum, né? Mas nunca também dispensando a telinha de poliéster. Mesmo ele sendo flexível, mas a telinha de poliéster também entra no sistema como o Verdatop Flex, certo? Aplicação de 3 a 4 demãos, intervalo de 4 a 6 horas também, né? Então, esse é o Verdatop Flex, reservatório, piscina, caixa d'água elevada, né? Se tiver um vazamento, né? Caso lá no condomínio tiver um vazamento na caixa d'água, o interessante é verificar primeiro se tem alguma fissura, né? Se tiver alguma fissura, primeiramente tem que tratar essa fissura e depois fazer a impermeabilização. O reboco também já estiver solto, já estiver desgastado, o interessante é fazer uma recuperação desse reboco e fazer a impermeabilização. Tem alguma fissura, alguma coisa, não é interessante aplicar o produto por cima dessa fissura. Pode ocorrer algum vazamento naquela situação ali, certo? Então, primeiramente, é fazer uma perícia, né, verificar se tem alguma fissura, alguma rachadura nessa caixa d'água, resolver primeiro esse problema e depois aplicar o
impermeabilizante, né? Se for caixa d'água, piscinas, reservatórios aterrados, veda top ou veda jar. Se for elevado, veda top flex, certo? E aqui é a forma correta, né? Então tá lá, o reboco tá lá, a caixa d'água lá no tijolo, né? Ou no reboco, no concreto. Então faz o reboco, né? Chapisca com bianco, o reboco com vedacite, dá o acabamento. Os cantos, é interessante que sejam cantos arredondados, nunca deixar cantos vivos, né? Porque ocorre, a pressão vai toda para os cantos, como a gente falou, e pode ocorrer fissura, certo? Então os cantos têm que ser arredondados, o pessoal costuma dizer meia cana, né? Nos cantos aí nas caixas d'água. Depois dá o acabamento e faz a aplicação do produto, né? Mistura o pó, joga o pó no balde, o líquido no balde, e depois vai adicionando o pó, né? Vai misturando, forma-se uma borda e depois aplica em forma de pintura. E aqui é o processo, né? O passo a passo, né? Se tiver lá no osso, a gente chama no osso, ou no tijolo, na alvenaria, ou no concreto, aí se aplica o chapisco com bianco, reboco com vedacite, se for aterrado, né? Veda jar ou veda top. Cantos arredondados, se for elevado, veda top flex, certo? Tá aí o sistema flexível e o sistema rígido, né? O sistema rígido são caixas d'água, reservatórios e piscinas aterradas, né? E o sistema flexível são reservatórios e piscinas elevadas, certo? E aqui a gente já entra na área de laje, pessoal. É a dor de cabeça de muitas pessoas aí, né? A laje, né? Então, sempre os clientes estão me ligando e perguntando: Ricardo, qual é o produto para eu colocar na laje, na minha laje? Então, eu nunca digo para o cliente, o produto é tal. Eu primeiro tenho que conversar com o cliente. Eu teria que ver qual é a área dessa laje, né? Qual é a metragem dessa laje, se essa laje está preparada para receber o produto, se está, ou seja, com caimento para os ralos, se já está regularizada. A maioria das pessoas diz: não, eu completei faz uns 2 anos, só fiz um tijolo lá na lateral, né, para a água ficar, fiz o caimento, mas assim, está de todo jeito lá. Então, primeiramente, para se ter um sucesso na impermeabilização de uma laje, seria primeiro fazer a regularização da laje, tratar essa laje primeiro, um piso de regularização, com caimento para os ralos, arredondar também os cantos, aí depois sim a gente resolve, ou seja, visualiza qual o produto a ser indicado, né? Vê a metragem da laje, porque até para a metragem da laje tem um produto específico, né? Então, temos dois sistemas, né? O sistema que é base asfáltica e o sistema que é base acrílica, né? Base asfáltica são aqueles produtos, esses produtos aqui de cor preta, né? E base acrílica são os produtos de cor branca e as cores que nós temos aí, que é o verde, terracota e concreto, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses produtos, né? Esse é o Vedaprem, esse é um produto bastante conhecido aí no mercado, né? Que se aplica em laje, e muitas pessoas aplicam esse produto errado, né? Ou seja, aplica o produto, o profissional aplica o produto e vai embora. Ou seja, deixou o produto exposto ao sol lá. Esse é um produto que é a base de asfalto, então não pode ficar exposto ao sol, com cor preta. Estávamos conversando aqui antes de começar que se aplica o produto e deixa exposto lá, não é o correto. Isso é um produto que é aplicado a primeira demão diluída 10%, né, para ele impregnar na superfície, e depois aplica a aplicação de 3 a 4 demãos, né? Então, depois que aplicar todo o produto, ele tiver todo bonitinho lá, não é das costas e ir embora, não. Tem que se fazer uma proteção mecânica. Com um telhado, né? Tem clientes aí que tem um telhado, mas está com vazamento, tira o telhado, aplica o produto e depois faz telha novamente, né? Bota a telha novamente. Não deixa de ser uma proteção mecânica, é uma proteção mecânica, certo? Mas o que a gente fala assim, proteção mecânica é aquele contrapisozinho em cima dessa película. O que não pode é esse produto ficar exposto ao sol. Vai absorver temperatura, é um produto que é bem flexível, né? Nós temos umas amostras aí na mesa, depois vocês podem dar uma olhadinha. Então é bem flexível ele, né? Quando ele absorve temperatura, ele resseca, começa a secar e deixa de ser flexível, ou seja, torna-se rígido, né? Fica bem seco ele. A laje vai trabalhar, vai abrir fissura, perdeu a impermeabilização. É isso aí, aqui em Recife mesmo, tem no verão mesmo, dá uns 6, 7 meses, ele já começa a abrir fissura, né? E o cliente liga para a gente: o produto de vocês não presta, né? Foi aplicado o produto aqui, muitas vezes quando eu chego lá eu me deparo com essa situação. Ou seja, o produto, né, o Vedaprem, o frio asfalto, que é a base de asfalto lá preto, sem a proteção. Mas o pedreiro não me disse, né? Então, geralmente eu peço a embalagem ao cliente e mostro, está aqui, ó, proteger os raios solares. Então, esse procedimento o cliente não faz. Então, aí a gente não tem como dar uma garantia do produto em cima da aplicação, né? Porque a mão de obra não foi qualificada e às vezes a área também não está correta para aplicar o produto. Então, a telinha de poliéster nesse sistema, pessoal, diferente da caixa d'água, não é só nos cantos. A tela de poliéster aí é em toda a área da laje, para esse sistema aí, né? O Vedaprem preto e o que a gente vai ver lá na frente, o Vedaprem branco e o Vedaprem cores. Nesse sistema,
tem que se aplicar a telinha de poliéster em toda a área da laje. Assim como aquela telinha de ferro tapa o concreto, né, quando a gente vai completar uma laje, aí compra a viga, compra o bloco, né, compra o cimento e areia e leva também as telas de ferro. Né? Então forra toda aquela laje com a tela e depois vem o concreto. A tela de ferro é o estruturante para o concreto. E a telinha de poliéster é o estruturante para a impermeabilização. Muitas pessoas perguntam, Ricardo, se eu não utilizar a tela, que é um pouquinho caro, em toda a área da laje, vai ter algum problema? Não. Ou seja, eu costumo dizer que vai diminuir a vida útil dessa impermeabilização. Né? Por quê? Quando você trabalha com a tela impermeabilizante, o que acontece? Esse produto aí vai ter dois produtos trabalhando contra essa movimentação da laje, essa trabalhabilidade da laje. Né? Então vai ter uma resistência maior. Quando eu tiro a tela, vai ser um produto só trabalhando contra essa... Então o desgaste dele vai ser maior. O produto vai ser mais exigido. Né? Quando você trabalha os dois produtos, eles conseguem trabalhar simultaneamente juntos. Né? Quando a laje começar a fazer a contração, dilatação, esses dois produtos vão estar trabalhando junto. Mas mesmo assim precisa da proteção. Mas mesmo assim precisa da proteção. Depois de aplicada a telinha, tudo bonitinho, tudo certinho, fazer o contrapiso em cima, certo? Então, a telinha é a mesma coisa da caixa d'água e o reservatório, né? Aplicou a primeira demão do produto, aí vem, antes da segunda demão, forra a tela em toda a área da laje e depois aplica a segunda demão. Depois a terceira e a quarta, depois a proteção mecânica, certo? Depois de umas 24 horas faz a proteção mecânica, certo? Então tá aí o Verdaprem preto, né? Que é bastante conhecido. E aqui o Verdaprem branco, né? O Verdaprem branco, a diluição a 15% a primeira demão, é um produto que é de base acrílica, né? Essa informação aqui, 6 demãos, hoje a gente já mudou essa informação, são 4 demãos apenas, certo? Não precisa mais de 6 demãos o Verdaprem branco, então seria apenas 4 demãos, né? Intervalo de 4 a 6 horas de uma demão para outra, né? Esse sistema também exige esse período de tempo, de 3 a 4 demãos. Essa aplicação ela tem que ser completa na laje ou pode parar, fazer outra, ou ela tem que ser completa? Tem que ser completa, o interessante é que seja completa. Certo? Nessa área, nesse tipo de situação, o interessante é que seja completa. Né? Então, a telinha de poliéster também aparece na impermeabilização, mesmo sendo um produto de base acrílica, mas também a telinha de poliéster para esse sistema também tem que ser aplicado também, junto com o Verdaprem branco. Não muda a situação entre a primeira e a segunda demão do produto. A diferença do Verdaprem branco para o preto é que o Verdaprem branco dispensa o contrapiso, dispensa a proteção mecânica, o telhado, não precisa, né? Os raios solares batem e não absorvem, ou seja, faz ao contrário, reflete, né? Então, o Verdaprem branco não precisa de proteção mecânica. Aí muitas pessoas dizem, o Verdaprem branco é mais caro do que o preto. Mas se você levar o preto, você vai ter que levar cimento, vai ter que levar areia para fazer o contrapiso, não, você vai ter que comprar telhado. Então, se você for lá direitinho, né, se for trabalhar, ver o preço do cimento junto com a areia e o Verdaprem preto, talvez o Verdaprem branco saia até mais barato, né? E até a temperatura do ambiente, né, dentro de casa fica, diminui a temperatura, né? O Verdaprem branco, porque os raios solares ele reflete, né? Então tá aí o nosso Verdaprem branco, né? Verdaprem cores, as mesmas características do Verdaprem branco, né? Só muda as cores, né? Nós temos nas cores concreto, terracota e verde, né? São aplicados 4 demãos também, né? No intervalo de 4 a 6 horas de uma demão para outra, usando também a telinha de poliéster. Diluição, se dilui a 15% a primeira demão, um produto mais encorpado. O Verdaprem cores é um produto mais encorpado que o Verdaprem preto e o Verdaprem branco. Então, se precisa de uma diluição maior. Então, também pode ficar exposto ao sol. Todas as 3 cores podem ficar expostas ao sol sem problema nenhum. Não precisa fazer proteção mecânica. A particularidade é que não pode ter trânsito de pessoas constantemente. Tanto no Verdaprem branco quanto no Verdaprem cores. Ou seja, não pode ter um evento, né, em cima dessa laje, né? Então, não pode ter uma movimentação constante. Nada impede, no final de semana, a pessoa subir lá e fazer um conserto na caixa d'água, fazer um conserto na antena e descer, sem problema nenhum. Mas não pode ter um evento, uma festa, né? E ter pessoas ali em cima, ou seja, vai rasgar a película, vai ser um ponto de infiltração, vai perder a impermeabilização, certo?